5 dias já ficaram para trás. E hoje a gente vai acompanhar os dias 4 e 5 dessa missão. E se você ainda não é inscrito, que a gente não consegue entender por quê, se inscreva agora e ajuda a gente a chegar aos 10 milhões de inscritos. Quem acompanhou o nosso vídeo do primeiro dia, lembra que o sistema de resíduos da Orion já tinha dado trabalho. Um alerta vermelho no banheiro que a tripulação resolveu no meio da madrugada. Se você ainda não viu esse episódio, vale a pena conferir depois. Mas no dia 4, o problema voltou e desta vez era completamente diferente. O problema não estava dentro da cabine, estava do lado de fora. A Orion tem um cano externo cuja função é jogar os resíduos líquidos diretamente para o vácuo no espaço. Parece simples, mas no espaço, não se esqueça disso não existe nada simples. Quando qualquer líquido sai de dentro da nave para o ambiente externo, ele encontra dois extremos ao mesmo tempo. A falta total de pressão faz ele ferver instantaneamente e o frio do espaço, que, como mostramos no dia 2, chega a quase 200 graus negativos nas áreas de sombra, o congela quase no mesmo instante. O resultado é que o líquido vira cristais de gelo antes mesmo de se dispersar. E foi exatamente isso que aconteceu. Um bloco de gelo se formou na saída do cano e bloqueou tudo. E isso é um problema sério. A Orion é uma nave pequena e completamente selada. Se os resíduos líquidos não puderem ser descartados, os tanques internos ficam cheios. Os sistemas que mantêm a tripulação viva começam a ser comprometidos. E em questão de dias, a situação pode se tornar crítica. Só que no espaço não dá para abrir uma janela e raspar o gelo lá fora. A solução que o Centro de Controle em Houston encontrou foi ao mesmo tempo simples e genial. Como mostramos no dia 2, a Orion vive num extremo permanente, um lado fritando no sol e o outro congelando na sombra. A equipe de engenharia usou exatamente isso a seu favor e pediu para a tripulação girar a nave devagar, até colocar a saída do cano entupido diretamente na direção dos raios solares. Houston usou o sol como um secador de cabelo gigante e funcionou. O gelo derreteu, o cano foi desobstruído e a missão seguiu em frente. Pode parecer estranho dedicar um tópico inteiro a isso numa missão espacial, mas é exatamente esse tipo de situação que a NASA precisa aprender a resolver agora, porque nas missões futuras a distância vai ser muito maior e o improviso vai precisar funcionar de primeira. O dia 4 ainda guardava mais uma novidade. A mais de 270 mil quilômetros da Terra, a NASA passou o controle da Orion para 2 membros da tripulação, a engenheira elétrica Christina Koch e o piloto de caça Jeremy Hansen. Por 41 minutos, foram eles que pilotaram a nave no espaço profundo, com o piloto oficial Victor Glove, que já havia testado os controles no dia 1, ao lado acompanhando cada comando. O motivo é direto. No espaço, se o piloto principal ficar incapacitado sem possibilidade de resgate, alguém precisa ser capaz de assumir o controle. E essa pessoa precisa ter provado que consegue fazer isso antes de uma emergência acontecer. Koch e Hansen movimentaram a nave em todas as direções possíveis, para os lados, para cima, para baixo, para frente e para trás. No espaço isso não é simples. Sem gravidade, sem atrito, cada movimento precisa ser feito com pequenos pulsos dos motores auxiliares da nave. E para parar, é preciso acionar outro pulso na direção contrária com a mesma força, porque no vácuo nada freia sozinho. A manobra funcionou dentro do esperado.
Koch e Hansen provaram que conseguem estabilizar essa máquina no ponto mais remoto da viagem, exatamente o cenário de emergência que a NASA precisa confirmar ser possível. E tem mais. Wiseman e Glover vão repetir o mesmo teste no dia 8. A NASA quer dados de todos os 4 tripulantes no controle da Orion, porque uma missão que leva humanos de volta à Lua não pode depender de uma única pessoa. No dia 2, como mostramos aqui no canal, a tripulação guardou os macacões laranjas usados no lançamento, dobrados, com todo o ar interno retirado e armazenados sob o piso da cabine. Mas aqueles macacões não serviam só para decolagem. Eles formam o chamado OCSS, Orion Crew Survival System, e foram projetados para 3 cenários específicos: proteger os astronautas durante as fases mais críticas do voo, manter a tripulação viva em caso de falha total da pressurização na cabine no espaço profundo e garantir a sobrevivência após o pouso no oceano, que pode acontecer em condições extremas de mar e temperatura. No dia 5, o traje precisou ser tirado do armário e testado de verdade. Os 4 astronautas colocaram, pressurizaram, fizeram verificações de vazamento, simularam o procedimento de entrada nos assentos e avaliaram a mobilidade. Mas tem um detalhe que chama a atenção. Eles também testaram se conseguem comer e beber com o traje vestido. Isso não é conforto, é protocolo de sobrevivência. Se uma emergência acontecer durante qualquer momento da viagem, não vai haver tempo para tirar e vestir o traje. Ele precisa funcionar em qualquer situação, com a tripulação em qualquer estado. O teste durou horas. O resultado foi positivo em todas as categorias. E isso importa muito além do dia 5, porque o OCSS vai ser necessário novamente na reentrada, que é a fase mais violenta de toda a missão. É o mesmo traje que vai estar no corpo deles quando a Orion rasgar a atmosfera a cerca de 40 mil quilômetros por hora. Existe uma tradição nas agências espaciais que poucos fora do setor conhecem. Quando um astronauta conclui o treinamento, ele recebe um broche prateado, o símbolo de que está tecnicamente pronto para voar. Mas o broche de ouro só vem depois. Ele é entregue no momento em que o astronauta realmente vai para o espaço pela primeira vez. É o reconhecimento de que o treinamento virou, finalmente, realidade. Era domingo de Páscoa, quando o comandante Reid Wiseman reuniu os 3 colegas e entregou o broche de ouro para Jeremy Hansen, ao vivo, transmitido pela NASA para o mundo todo. Hansen é piloto da Força Aérea Real Canadense, voou caças CF-18 e foi selecionado pela Agência Espacial Canadense em 2009. Passou mais de uma década treinando para esse momento. E no dia 5, a cerca de 320 mil quilômetros da Terra, ele finalmente recebeu o reconhecimento que só o espaço pode dar. Ele se tornou o primeiro canadense e o primeiro não-americano na história a viajar além da órbita baixa terrestre e chegar às proximidades da Lua. A cerimônia aconteceu dentro da Orion, com a Lua dominando as janelas da cápsula. Não tinha plateia, não tinha festa, eram 4 pessoas flutuando numa cápsula a centenas de milhares de quilômetros de casa. No dia 5, Houston tinha uma surpresa guardada para a tripulação. Logo depois de despertar, reproduziu uma mensagem especial direto pelo rádio da nave. A voz era de Charlie Duke. Charlie Duke foi o 10º ser humano a pisar na Lua. Em abril de 1972, ele desceu pela escotilha do módulo lunar Orion. Sim, o módulo lunar da Apollo 16 se chamava Orion. E caminhou pela superfície do satélite por quase 3 dias. Quando foi embora, ele deixou algo para trás. Uma foto plastificada de sua família, sua esposa, seus 2 filhos e ele. A foto ainda está lá,
na superfície da Lua, parada no tempo, a 384 mil quilômetros da Terra, desde 1972. Como um dos apenas 4 homens vivos que já pisaram na Lua, Duke, hoje com 90 anos, gravou uma mensagem especial para a tripulação da Artemis II. Nela, disse: John Young e eu pousamos na Lua em 1972 no módulo lunar que nomeamos Orion. Fico feliz em ver um Orion diferente ajudando a devolver humanos à Lua. E completou: abaixo de vocês, na Lua, está uma foto da minha família. Pense nisso por um momento. Enquanto Duke falava, a foto da família dele estava literalmente abaixo da Orion. A mesma foto que ele deixou ali mais de 50 anos estava a pouco mais de 100 mil quilômetros daquela cápsula naquele exato instante. O comandante Reid Wiseman respondeu pelo rádio para Houston que foi uma mensagem extraordinária, e realmente foi, porque Duke não era só mais um astronauta mandando parabéns. Como mostramos no nosso primeiro vídeo, a Artemis II não vai pousar na Lua, mas vai passar mais perto dela do que qualquer tripulação desde os tempos de Duke. E ele escolheu passar essa tocha de um jeito que ninguém vai esquecer. Koch e Hansen já sabiam o que os esperava. Desde o dia 3, câmeras calibradas, alvos estudados. Mas no dia 5, a NASA enviou a lista definitiva. 30 alvos científicos para fotografar durante o dia 6 e poucas horas para registrar todos eles enquanto a Orion passa a cerca de 7 mil quilômetros da superfície lunar em alta velocidade. Entre os alvos está a Bacia Orientali, uma cratera de impacto com quase 1.000 quilômetros de diâmetro que fica exatamente na divisa entre o lado visível e o lado oculto da Lua. Diferente da bacia do Polo Sul Aitken, que citamos no dia 3, a Orientali é uma das estruturas mais bem preservadas do Sistema Solar. Ela tem 3,8 bilhões de anos e os anéis concêntricos, formados pelo impacto original, ainda são visíveis com clareza. A Artemis II é a primeira missão tripulada capaz de ver a Orientali inteira, de múltiplos ângulos. Mas a Orientali é só um dos 30. A lista inclui a bacia Hertzsprung, uma cratera muito mais antiga e desgastada que vai servir de comparação direta com a Orientali para entender como essas estruturas evoluem ao longo de bilhões de anos. Inclui formações no Polo Sul, vales e regiões que nunca foram fotografadas de tão perto por olhos humanos. E é aqui que está o que torna esse momento diferente de tudo o que foi feito antes. Não existe uma segunda chance. A Orion vai passar uma única vez. A velocidade é alta, a janela é curta e a iluminação vai mudar a cada segundo conforme a nave avança. Por isso, Koch e Hansen passaram horas no dia 5 revisando cada alvo, definindo a sequência de prioridade, ajustando as câmeras e alinhando os ângulos, para que, quando o momento chegasse, cada segundo contasse. Se você quer continuar acompanhando essa missão de perto e apoiar o canal, se torne membro. Tem planos a partir de R$ 13,99. Venha fazer parte da comunidade mais curiosa do Brasil. Os dias 4 e 5 entregaram problemas resolvidos, decisões ousadas e momentos que vão ficar na história. A tripulação chegou às portas da Lua, preparada para o que vem pela frente. O dia 6 é o clímax e o vídeo já está a caminho. Fiquem de olho no canal Top 10. Se você curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sininho para você não perder o próximo episódio, ok? Um grande abraço e cá entre nós, não dá para entender por que você não se inscreveu aqui ainda. Clica aí, ó. Falou.